Um recado para você que vai fazer esse concurso aí em Ribeirão das Neves. A prova da GCM de Ribeirão das Neves está chegando e o Vale Concurso te aguarda em uma super revisão presencial. No próximo sábado, agora, dia 8, estaremos de 8 às 18 horas aí em Ribeirão das Neves, trazendo para vocês as nossas apostas finais. Uma excelente oportunidade para você revisar todo o conteúdo do edital e ainda ajudar uma instituição. Serão várias dicas e bizus focados nos pontos mais importantes cobrados pela banca IBGP. Além disso, será um aulão beneficente e estaremos arrecadando alimentos para aquelas pessoas que mais precisam. Olá, eu sou o Gleidson Paixão, sou GCM de Ribeirão das Neves e aguardo você aqui pro aulão para que no futuro nós possamos trabalhar juntos, protegendo a sociedade. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Vale Tudo para você que irá fazer a prova da GCM de Ribeirão das Neves. Professora Mayara chegando aqui, né, com dicas para sua prova de direito processual penal, né, que são as nossas apostas finais aí, o que possivelmente a banca pode querer explorar na sua prova, né? Então nós fazemos aqui o trabalho de tentar, né, antever o que a banca irá cobrar, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, também ative o sino de notificações, tá? Deixe o seu like no vídeo. Durante essa semana, né, nós temos aí conteúdos revisionais para a sua prova, tá certo? Então vamos lá, começando aqui, né, com a nossa dica de direito processual penal, tá? Vamos falar, né, do capítulo da prisão em flagrante, né? O edital do seu concurso, ele já deixa ali delimitado, né, essa questão do assunto de prisões, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com prisão em flagrante e suas características, né? Vamos dizer aqui, pontuar possíveis assuntos que a banca pode vir a cobrar na sua prova. Primeiramente, né, o assunto prisão em flagrante, ele começa a partir do artigo 301 do Código de Processo Penal, que diz que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Tá? Então aqui a gente já tem uma classificação, né? Essa classificação, ela é doutrinária, ou seja, você não vai achá-la no Código de Processo Penal, porque são os estudiosos aí do direito que elaboraram essa classificação. Então, olha só, a gente já tem isso, é questão de prova, tá? Flagrante facultativo e flagrante obrigatório. Qual é a diferença entre eles? Para começar, o flagrante facultativo é aquele que qualquer do povo pode realizar. Então, você, né, enquanto cidadão, tá andando pela rua, se depara com um crime acontecendo, né? Você tem, tá? Você pode. É uma faculdade. Você tem essa faculdade de prender aquele indivíduo que encontra-se em flagrante, tá? Então, para qualquer do povo, é uma opção, é uma faculdade. Mas as autoridades policiais e os seus agentes deverão, é uma obrigação, tá? Prender quem quer que seja encontrado em situação de flagrante delito. Beleza, pessoal? Então isso, tá? A gente já mata aí uma possível questãozinha de prova. Diferença entre flagrante facultativo e flagrante obrigatório. Vamos prosseguir. As espécies de prisão em flagrante também despencam em prova. Então, a gente vai ver aqui a classificação, né, do flagrante próprio, impróprio, presumido, tá? E outras espécies também que a doutrina traz e que pode ser que a banca tenha interesse em cobrar. A gente vai, né, tentar aqui abranger, né, o maior conteúdo possível em relação a esse tema prisão, que é para eventuais, né, para não sermos pegos de surpresa, tá? Então, vamos pecar aí pelo excesso também. Ó, o artigo 302, né, ele diz aí quais são as espécies de flagrante. Primeiro vamos lê-lo e depois a gente vai passar aí para a sua classificação. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1º, está cometendo a infração penal. Inciso 2º, acaba de cometê-la. Inciso 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. O inciso 5º é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então aqui, gente,
cada inciso, né, tem aí a sua classificação em relação à espécie de flagrante. Para começar, nós temos aí nos incisos 1º e 2º o flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro. Na sua prova pode vir com qualquer um desses nomes. É mais comum, né, que venha com o nome de flagrante próprio, mas nada impede que a banca coloque, por exemplo, para você identificar flagrante real ou flagrante verdadeiro. Então, você precisa, sim, saber, né, os sinônimos, tá? Essa é a parte chata aí dessas classificações, porque normalmente, né, ela não comporta um nome só, tem vários sinônimos, tá? Então, ó, o flagrante próprio é aquele indivíduo que está cometendo a infração ou acabou de cometê-la. Então, o indivíduo, né, que está com a arma em punho e disparou, naquele momento que ele realiza o disparo em desfavor de outra pessoa, ele está cometendo a infração penal. Ou o indivíduo que acabou de disparar, guardou a arma na cintura e está se retirando do local, ele acabou de cometer, tá? Então, essas duas modalidades é o chamado flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro, tá? Então, quem está cometendo e quem acabou de cometer. Depois, pessoal, nós temos o flagrante impróprio, ou imperfeito, ou irreal, ou quase flagrante. A palavra-chave aqui desse flagrante é a perseguição, tá? Então, ó, o inciso 3º ele fala, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, suponhamos, né, nesse mesmo exemplo aqui que eu dei, para a gente não perder nossa linha de raciocínio, o indivíduo, ele disparou, ele guardou a arma, ele se retirou do local e entrou no carro no momento em que a polícia chega e começa a persegui-lo, tá? Então, ele está ali empreendendo fuga, né, no seu veículo e a polícia perseguindo, ainda que ela o perca de vista, mas que ela vá ali, né, em direção, através de informações, por onde esse indivíduo passou, tá? Isso, nessa perseguição, ela caracteriza o flagrante impróprio. Então, a palavra-chave, né, a principal característica do flagrante impróprio é o fato de haver perseguição. Então, olha só, o que acontece? Muita gente tem dúvida. Por exemplo, e se essa perseguição, ela durar, né, ela se prolongar no tempo, né, durar horas, ou até mesmo ultrapassar as 24 horas? Há uma ideia equivocada, né, principalmente aí em relação aos leigos que desconhecem, né, o conteúdo aí jurídico da norma, que para que o flagrante seja interrompido, somente será necessário ultrapassar 24 horas. E isso não procede, tá? Isso é mentira. Por quê? O Código de Processo Penal, ele não estabelece um limite temporal, um lapso temporal, tá? Então, enquanto houver perseguição, né, se aquele indivíduo ele for capturado, ele será preso em flagrante delito, tá? Então, não pode se prolongar no tempo, não tem aquele prazo, tá? O que vai, né, determinar se o flagrante foi quebrado ou não é se, né, ultrapassou ali uma quantidade grande de tempo e a perseguição foi encerrada, as buscas foram encerradas, tá? E aí, neste caso, né, nós teremos aí a quebra do flagrante, mas não tem um tempo determinado de 24 horas, 48 horas. Cuidado, porque tem questão de prova, né, que já sabendo dessa crença popular, que após 24 horas o flagrante está quebrado, que após 48 horas não tem mais situação flagrancial, as bancas colocam esses prazos nas alternativas e tem gente que erra, tá? Então, atenção, não existe prazo delimitado em tempo, né? Ah, se vai ser 24 horas, se vai ser 48 horas, não há esse prazo, tá? Então, a lei não dispõe a duração máxima da perseguição, desde que ela seja o quê? Ela tem que ser ininterrupta e contínua. Nós tivemos, eu sempre trago esse exemplo, uma situação no estado de Goiás, em que o indivíduo, né, estava cometendo diversos crimes graves, com violência grave contra a pessoa, salvo engano o nome dele era Pablo, e ele se embrenhou no matagal, estava invadindo casa ali, fazendo vítimas por onde ele passava, e a polícia o tempo inteiro sendo no seu encalço, né, perseguindo a fim de capturá-lo.
a qualquer momento, essa perseguição ela durou dias, a qualquer momento que ele fosse encontrado, ele poderia ser preso em flagrante, o que não acabou acontecendo devido ao fato dele ter reagido, resistido, né? E houve ali uma troca de tiros, ele foi baleado, enfim, né? Tenho certeza que vocês vão se recordar deste caso. É só se lembrar, tá? O que vai quebrar o flagrante é se a perseguição foi interrompida, tá? Caso ela seja contínua, né, e ininterrupta, no momento em que aquele indivíduo for capturado, ele será preso em flagrante, ok? Por fim, nós temos aí, né, no inciso 4º, o flagrante ficto, ou também chamado de flagrante presumido ou assimilado. Então, aqui, né, o indivíduo ele vai ser encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, tá? Então, aqui, gente, diferente, né, do flagrante impróprio, não há perseguição, né? Mas sim um encontro, né? Então, por exemplo, o indivíduo foi parado numa blitz e há ali, né, no porta-malas do seu veículo, algum instrumento que foi utilizado em um crime que ocorreu naquele dia, tá? Então, o fato desse instrumento, né, ter sido encontrado, uma roupa ensanguentada, né, ou então dinheiro, né, que houve uma explosão de caixa eletrônica e uma bolsa cheia de dinheiro foi encontrada no interior desse veículo, tá? Então, o que faz presumir ali, o que traga alguma ligação, né, desse indivíduo, de certa forma, ao crime que foi perpetrado, tá? Então, aqui, né, não tem perseguição, há sim um encontro, tá? Então, a diferença aí entre o flagrante presumido e o flagrante impróprio, tá? Então, aqui, para facilitar, né, a gente precisa memorizar aí as palavras-chave, né? No flagrante próprio tem a execução da infração, ou ele está cometendo ou ele acabou de cometer. No flagrante impróprio existe perseguição. E no flagrante presumido há um encontro aí de instrumentos, documentos, papéis, né, qualquer coisa que ligue o indivíduo a uma ação criminosa. Olha, nos crimes permanentes, né, são aqueles que a execução ela se prolonga enquanto o indivíduo não cessa a atividade criminosa. Um exemplo clássico de crime permanente é o crime de sequestro. Durante todo o momento que a vítima ela está mantida em cativeiro, né, pode durar meses, anos. No momento em que a polícia ela descobre ali a localização do cativeiro e entra para libertar a vítima, as pessoas, né, que estavam ali mantendo essa vítima aprisionada serão presas em flagrante, tá? Então, crime permanente é esse crime que a execução ela vai se prolongando no tempo e a todo momento o indivíduo pode ser preso em flagrante, independentemente da quantidade de dias que se passem ali, certo? Exemplo clássico é o crime de sequestro, tá? Então, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, a partir do momento que ele liberta a vítima por livre e espontânea vontade e ele não é capturado, né, neste momento, ele sai da situação flagrancial, ele só pode ser preso, né, através de mandado de prisão, através de ordem escrita e fundamentada do juiz, tá? Então, lembre-se aí dessa especificidade em relação aos crimes permanentes. E aí a gente tem, né, outras espécies de flagrante, não estão na lei, mas a doutrina ela traz, e isso tem sido cobrado cada vez mais em provas, tá? Então, para começar aqui, a gente tem o flagrante esperado. O que é o flagrante esperado? A polícia ela recebe, né, uma informação, por exemplo, de que haverá, né, um assalto a um caminhão que está transportando eletrônicos, que essa carga ela vai ser roubada, tá? Então, a polícia ela recebe ali os dados informando o dia, a hora e o local em que esse crime irá ocorrer. E o que ela faz? Ela se limita a aguardar o momento da ocorrência dessa infração para que ela possa identificar e prender o maior número de criminosos, tá? Então, esse é o flagrante esperado. Eu coloquei um outro exemplo aqui, por exemplo, por meio de interceptação telefônica, a autoridade policial descobre que no dia seguinte haveria entrega de um carregamento de drogas em determinado local. Diante disso, a equipe policial comparece ao local e monta campana até que os criminosos cheguem para efetuar a entrega da droga. Os agentes dão voz de prisão e conduzem todos até a delegacia. Então, né, a autoridade vai se limitar a aguardar o momento do cometimento do delito
para que então efetue a prisão em flagrante. Esse é um flagrante válido, um flagrante legal, tá? Nós temos também o flagrante provocado ou flagrante preparado. Nesse caso aqui, né, ocorre quando alguém induz, instiga outra pessoa a praticar um delito com o objetivo de prendê-lo. Então, por exemplo, se um policial ele chega para comprar droga de um traficante, né? Ele quer ali, ele exporta ali com a intenção de prendê-lo, mas ele se utiliza dessa artimanha de comprar droga para que no momento em que essa droga lhe for entregue, ele realizar a prisão em flagrante. Para o STF, tá? Essa prisão ela não é válida porque é um crime impossível, porque ao mesmo tempo que o indivíduo ele é levado a praticar um crime, a autoridade policial vai tomar todas as providências para que esse crime não se consume, tá? Então, outro exemplo aqui, em abordagem de trânsito, o condutor policial induz o agente de trânsito a receber vantagem devida para não lavrar auto de infração. Logo após, dá a voz de prisão e conduz o agente de trânsito até a delegacia. Então, né, primeiro, a autoridade ela induz, ela instiga alguém a praticar o delito para, né, que ela consiga realizar a prisão. Então, a diferença, né, entre flagrante esperado e flagrante provocado, no esperado, a autoridade policial aguarda a prática criminosa, é um flagrante legal. No flagrante provocado, a autoridade instiga a prática criminosa e esse flagrante ele é ilegal, hipótese de crime impossível lá do direito penal. As fases da prisão em flagrante, gente, a prisão em flagrante nós vamos ter ali a fase da captura, né? Você ali no exercício das suas atividades na cidade de Ribeirão das Neves, você, né, vendo alguém, né, que está cometendo crime, qualquer uma daquelas situações flagranciais, você vai realizar a prisão em flagrante, né? Vai capturar o indivíduo, vai conduzi-lo à presença da autoridade policial e a autoridade policial vai ratificar, né, a prisão através do auto de prisão em flagrante, ou ela pode conceder fiança, tá? Ou para que o indivíduo, né, tenha liberdade provisória, ou ela pode não ratificar a prisão, tá? Então, essas aqui são as fases da prisão em flagrante. Então, a gente tem a captura, a condução coercitiva até a delegacia e a lavratura do auto de prisão em flagrante, né? Nós vamos ter a oitiva do condutor, né? Quem é que foi o responsável por levar aquele indivíduo até a presença da autoridade policial. Testemunhas, caso haja, né? Nem sempre nós vamos ter testemunhas oculares que presenciaram a prática da infração, né? Ou às vezes até teremos, mas não acharemos porque ninguém gosta de ser testemunha, não é verdade? E aí teremos o interrogatório do conduzido, tá? E aí depois disso, né, o delegado de polícia, que é chamado de autoridade policial, vai conceder fiança ou vai determinar o recolhimento à prisão. E aí, gente, quem é o responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante, tá? Então, o artigo 305, eu trouxe ele porque vi algumas questões cobrando, tá? Então, aqui, letra de lei sempre, né, é sempre aí a estrelinha das nossas provas, tá? Isso, às vezes, pode passar despercebido. Então, ó, da leitura do artigo 305, cabe ao escrivão lavrar o auto de prisão em flagrante, podendo ser substituído por qualquer pessoa que preste o compromisso legal, tá? Então, ó, artigo 305, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Então, não é a autoridade policial que lavra o auto, né? Mas sim o escrivão. E aí, gente, nós temos um prazo para que o juiz ele seja comunicado a respeito da prisão em flagrante de qualquer pessoa. Então, cuidado com esses prazos. Por quê? A prisão, tá, de um indivíduo, local onde ele se encontre, deverão ser comunicados imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada, tá? Então, é imediatamente. Ah, mas tem um prazo aí de 24 horas. Não, gente, o prazo de 24 horas é outra coisa. A comunicação, ela é imediata ao juiz, ao Ministério Público,
a família do preso ou a pessoa que ele indicar. E tem muita gente que erra isso na prova, porque a banca vem e coloca que o prazo é de até 24 horas. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. A comunicação é imediata. O que vai acontecer em até 24 horas, tá? Após a realização da prisão, é que vai ser encaminhado ao juiz o auto de prisão em flagrante. Então, o prazo de até 24 horas é para encaminhar o auto de prisão em flagrante para o juiz, para a defensoria pública, se o preso ele não tiver um advogado particular, e a nota de culpa, né, vai ser entregue ao preso também em até 24 horas. O que é essa nota de culpa? É um documento que vai constar quem o prendeu, por qual motivo que ele está preso, testemunhas se houverem, tá? Então, isso é a nota de culpa, beleza? Então, a comunicação da prisão, ela é imediata. 3 pessoas, juiz, Ministério Público, família do preso. O envio do auto de prisão em flagrante vai ser em até 24 horas ao juiz, e se o indivíduo não constituir, né, não informar o nome do seu advogado, vai ser também enviado uma cópia para a Defensoria Pública em até 24 horas. E também, em até 24 horas, será entregue ao preso a nota de culpa, tá? Então, por favor, não confunda isso aqui, porque isso é pegadinha demais de prova, tá certo? Vamos começar aqui a resolver umas questõezinhas, né? Pra gente ver aí se realmente estamos fera e vamos acertar qualquer questão acerca da prisão em flagrante. Ó, nos exatos termos do artigo 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem? A. Cometeu infração penal nas últimas 24 horas. B. É imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima. C. É avistado em conduta que gera fundada suspeita logo após o crime. D. É encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, olha só. Aqui está perguntando, né, nos exatos termos do artigo 302, considera-se em flagrante delito quem? Olha aí, a pegadinha que eu falei, cometeu infração penal nas últimas 24 horas. De cara, a gente já corta isso aqui, porque a gente sabe que a lei não estabelece prazo, tá? Não estabelece prazo, não existe critério de prazo dentro do Código de Processo Penal. Vamos cortar isso aqui. É imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima, tá? Né? Isso aí tá dentro das hipóteses do artigo 302? É alguma espécie de flagrante do artigo 302? Não, né? É avistado em conduta que gera fundada suspeita logo após o crime. Essa hipótese aqui existe lá? Também não, gente. É encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É encontrado quando? Né? Por quê? Porque lá fala encontrado o quê? Logo depois, né? É encontrado logo depois. E aí? É encontrado, beleza, mas esse encontro pode ser daqui a uma semana? Ele vai estar em flagrante? Não, né? Então, cuidado, tem que ter atenção para resolver. Eu tenho certeza, né, que muita gente ficaria em dúvida aqui entre a letra D e a letra E. A letra E é a resposta correta. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Letra E, gente. Tá? Então, olha só, ó. Logo após, flagrante impróprio, vogal com vogal. Logo depois, flagrante presumido, ficto, consoante com consoante. Então, ó, é encontrado. Mas quando? Logo depois, porque aqui, ó, não fala, né? Encontrado com instrumentos. A pessoa que tá lendo ali isso de forma rápida, desatenta, ela erra essa questão feliz, gente. Então, vamos ter atenção aí com, né, as palavrinhas-chave, tá? Então, o flagrante, ficto ou presumido, o encontro é logo depois, tá? Então, fica aí o bizu para vocês, tá? Nosso gabarito, letra E. 2. Quando o acusado não informa quem é o seu advogado, o encaminhamento de cópia integral dos autos de prisão em flagrante para a Defensoria Pública é A. Obrigação legal da autoridade policial. B. Recomendável pela praxe forense, mas não tem previsão legal. C. Obrigatório apenas quando não arbitrada fiança pela autoridade policial.
de decisão discricionária a ser analisada caso a caso pela autoridade policial. A lei é clara, né, gente? Quando o indivíduo ele não indica defensor, né, a cópia do auto de prisão em flagrante tem que ser encaminhada para a Defensoria Pública. Então, é uma obrigação legal da autoridade policial, né? A lei traz isso como uma obrigação, letra A, tá? Aí, ó, ao parágrafo primeiro, ó. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a defensoria. Não é uma faculdade, tá? É uma obrigação da autoridade policial. 3. Ocorre o flagrante presumido quando o agente A. está cometendo a infração penal, B. acaba de cometer a infração penal, C. é perseguido logo após a infração penal pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal. D. é encontrado logo depois da infração penal com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, aqui foi claro, né? Tá te pedindo a hipótese aí de flagrante presumido. E a gente já sabe, né? Flagrante presumido é o quê? Quando o indivíduo é encontrado logo depois, com instrumentos, objetos, papéis, tá? Porque quando ele é perseguido logo após, nós temos o flagrante impróprio, não o ficto ou presumido. Então, letra D, tá? Letra D, ó. Mais uma vez para vocês memorizem, tirem print antes da prova, façam uma revisão sobre esse artigo 302 e a classificação das espécies de flagrante. Próximo, o artigo 306 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, B, à família do preso ou à pessoa por ele indicada apenas, C, ao delegado de polícia, ao escrivão e ao Ministério Público, D, ao juiz competente, ao Ministério Público e ao defensor público nomeado pelo juiz. Então, a comunicação da prisão, né, ela é imediata, ela é feita de forma imediata a 3 pessoas, não é mesmo? Juiz, Ministério Público, família do preso ou alguém por ele indicado. Então, é letra A, tá? Aí o artigo 306. 5. Enquanto Pedro estava praticando um crime de furto em um carro localizado na rua, Antônio, que morava na casa da frente, contatou o seu advogado e perguntou quem poderia prendê-lo. À luz da sistemática afeta aos direitos e garantias constitucionais, o advogado respondeu corretamente que, naquele instante, Pedro apenas poderia ser preso por ordem do delegado de polícia. B, apenas poderia ser preso pelo proprietário do veículo. C, apenas poderia ser preso se houvesse ordem judicial. D, poderia ser preso por qualquer do povo, né, gente? Aqui nós temos a hipótese de flagrante facultativo, né? Qualquer do povo pode, tá? Então, qualquer do povo pode, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, letra D, tá? Aí o artigo 301, né, que eu disse a vocês, flagrante obrigatório, flagrante facultativo, que cai bastante em provas. Isso, né, todas essas questões que nós estamos vendo são questões de concursos passados, beleza? 6. Cessará o estado de flagrância se A, findar a perseguição sem que o acusado seja alcançado, B, estiver ausente ou impedido o escrivão que lavre o auto de prisão, C, transcorrer o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso, D, inexistirem testemunhas da infração, E, recusar-se o acusado a assinar o auto de prisão. Então, olha só, quando é que vai cessar, né? Aqui, olha só, transcorreu o prazo de 24 horas após a prática do ato, né, gente? O que teve de gente marcando essa alternativa? Mais uma vez eu reforço com vocês. Sei que estou sendo repetitiva, mas porque eu quero evitar que vocês errem isso na prova. Não há prazo estabelecido na lei, tá? O que vai determinar o fim do estado flagrancial é o que? O fim da perseguição, sem que o acusado, sem que o indivíduo ele seja alcançado, tá?
Então, letra A, tá? Não existe prazo de 24 horas, de 48 horas, não existe, tá? O que existe é o fim da perseguição e o indivíduo não foi capturado. Isso faz com que o estado flagrancial seja cessado, beleza? 7. Tício está cometendo a infração penal. Tércio acabou de cometê-la. Cícero foi encontrado logo depois com instrumentos, armas e objetos que fazem presumir ser ele o autor da infração. Augusto foi localizado alguns dias depois do delito em razão de investigações da polícia que o indicavam como seu autor. Podem ser presos em flagrante. A. Somente Cícero e Augusto. B. Somente Tício e Tércio. D. C. Somente Cícero e Tércio. D. Somente Tício, Tércio e Cícero. E. Tício, Tércio, Cícero e Augusto. Então, vamos lá, ó. Tício está cometendo a infração penal. Logo, ele está o quê? Em situação de flagrante próprio, né? Tércio acabou de cometê-la. Também está em flagrante próprio. Cícero foi encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos que fazem presumir ser ele o autor da infração, né? Flagrante presumido ou ficto. Augusto foi localizado alguns dias depois do delito, em razão de investigações que o indicavam como seu autor. Gente, Augusto não está mais em situação flagrancial, tá? Porque alguns dias depois ele foi encontrado em razão de diligências que foram realizadas ali através das investigações policiais. Então, o Augusto ele não está em situação flagrancial, somente Tício, Tércio e Cícero podem ser presos em flagrante. Letra D. 8. A implementação ou execução da captura em flagrante deve: A. Ser feita no horário de emanação de luz solar. B. Ser feita entre 5 e 21 horas. C. Ser feita entre 6 horas e 20 horas. D. Ser feita a qualquer momento. É respeitar o período de repouso noturno. Gente, olha só, muita atenção aqui. Por quê? Né? Eu achei interessante essa questão, ela pode confundir vocês a respeito da questão da inviolabilidade do domicílio, tá? Então, a casa, né, a Constituição, ela fala que a casa, ela é um asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, a não ser em caso de flagrante delito, para prestar socorro, né? Ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial, que só pode ser cumprida durante o dia. Então, cuidado. O flagrante, ele pode ser feito, a prisão em flagrante, ela pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. O cumprimento de mandado de prisão, não, tá? Tem que ser feito durante o dia. A gente tem hoje a lei de abuso de autoridade, que fala a respeito, né, de mandados serem cumpridos entre 5 horas da manhã e 21 horas, tá? Mas para prisão em flagrante, não tem, pode ser de madrugada. Porque, infelizmente, né, os indivíduos eles não escolhem ali a hora para praticar crime. Então, se ele está em flagrante delito 3 horas da manhã, não, vamos esperar aqui das 6 horas da manhã para amanhecer para a gente prender ele em flagrante. Não, tá? A qualquer hora do dia ou da noite. Cuidado para não confundir com a prisão por mandado de prisão, beleza? Prisão em flagrante pode ser feita a qualquer momento, não importando a hora. Então, letra D. 9. Lucas e Paulo, agentes de polícia, foram abordados por João, que lhes narrou que seu automóvel fora roubado por uma pessoa que utilizava uma camisa vermelha. Os agentes de polícia realizaram diligências, tendo logo após encontrado o veículo que era conduzido por Joaquim, o qual usava uma camisa com as características mencionadas por João. Os agentes realizaram a prisão de Joaquim. Nessa situação hipotética, ocorreu um flagrante: A. Próprio. B. Impróprio. C. Presumido. D. Forjado. E E. Esperado. Então, olha só. Lucas e Paulo, né? Policiais, eles foram abordados por João, que, né, teve seu automóvel roubado. E ele descreveu o indivíduo como utilizando uma camisa vermelha. Aí os agentes, né, da polícia, eles saíram ali, né, em diligência. E logo após, eles encontraram o veículo que era conduzido por Joaquim, que usava uma camisa com as mesmas características. Gente, isso aqui, tá? É configuração do flagrante impróprio. Beleza? Letra B, flagrante impróprio. Ele estava, né, numa situação que faz com que presuma que ele é o autor do crime. Aqui, ó. Ó, olha o inciso terceiro.
é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, tá? Questão de número 10. Assinar a alternativa que indica corretamente o documento assinado pela autoridade com o motivo da prisão, nome do condutor e o das testemunhas que deverá ser entregue ao preso mediante recibo em até 24 horas após a realização da prisão. Né, gente? Esse documento é denominado de nota de culpa, né? O prazo para ser entregue é em até 24 horas e nele vai constar todas essas informações, né? Quem prendeu, testemunhas, por quê, né? Por qual motivo, tá? E essa nota de culpa, ela vai ser dado recibo ali pelo preso como ele, né? Como ele foi entregue, tá? Então, nota de culpa, letra B. E assim, nós encerramos o nosso Vale Tudo de Direito Processual Penal. Pessoal, eu espero, né, que tenha ficado claro aí para vocês esse assunto prisão em flagrante, tá? É um tema tranquilo. Leia os dispositivos a respeito aí desse tema, né? Abre o Código de Processo Penal, dá uma lida, memorizem as espécies de flagrante, porque certamente, né, elas têm grandes chances de serem cobradas na sua prova. Bom, pessoal, nós vamos, né, trabalhar aqui com alguns temas de direito administrativo que podem vir a ser cobrados na sua prova, tá? Então, a melhor maneira, né, da gente fazer revisão nessa véspera final, de poder sedimentar aí o que a gente aprendeu, ver pegadinhas, né, de questões que já foram cobradas em concurso, é através da resolução de questões. Então, separei aqui algumas questões de concursos anteriores para que a gente possa, né, revisar e também fazer apontamentos a respeito de determinados temas do seu edital. Beleza? Então, vamos começar aqui, né, com a nossa primeira questão, tá? Sobre direito administrativo, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, o direito administrativo é o ramo do direito público que trata de princípios e regras que disciplinam a função administrativa e que abrange entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela administração pública na consecução do interesse público. Na consecução do interesse público. 2. Função administrativa consiste no dever do Estado ou de quem haja em seu nome de dar cumprimento, no caso concreto, aos comandos normativos de maneira geral ou individual para a realização dos fins públicos sob regime jurídico prevalente de direito público e mediante atos ou comportamentos passíveis de controle. Olha só, gente, então vamos lá, vamos analisar aqui, né, as nossas afirmativas. Para começar, o direito administrativo, ele faz parte, sim, né? Ele é um ramo do direito público, tá? E ele vai trazer aí, né, princípios e regras que vão disciplinar todo o funcionalismo aí da administração pública. Então, nós temos aí órgãos, né, entes e agentes que serão atingidos aí, né, que irão submeter a essas regras e princípios, tá? E esses agentes, esses órgãos, tá? Esses entes, eles vão desempenhar a função aí administrativa que é exercida pela administração pública na consecução do interesse público. Porque todas as vezes, né, que a administração pública, ela atua, ela tem uma finalidade primordial, que é alcançar o interesse público. Então, aqui está certinho, tá? A função administrativa, ela consiste no dever do Estado, né, ou de quem haja em seu nome, porque nós temos as entidades lá da administração indireta, né, que embora algumas tenham natureza jurídica de direito privado, elas agem ali, né, em nome do Estado, de dar cumprimento, no caso concreto, aos comandos normativos, ou seja, o que a lei determina, né, de maneira geral e individual, para a realização dos fins públicos, e aí vai prevalecer, né, o regime jurídico de direito público, tá? E aí todas as atuações, pessoal, da administração pública, elas vão submeter a controle, tá? Então, a gente tem aí, né, o controle feito pela própria administração pública, o controle feito, por exemplo, pelo Poder Judiciário, né, quando a administração pública, ela pratica algum ato ilegal, tá certo? Então, a 2 também está correta. Então, as afirmativas 1 e 2 estão certas, tá? Questão de número 2. Relativamente às noções de direito administrativo,
pode-se afirmar que as fontes são os fatos jurídicos de onde as normas emanam. E as fontes podem ser do tipo primárias ou secundárias. Assinale a alternativa que apresenta uma fonte classificada como primária. Gente, aí nós temos aqui as alternativas: A, lei; B, doutrina; C, jurisprudência; e D, costumes, tá? Numa visão mais clássica, tá? A única fonte primária que a gente teria para o direito administrativo é a lei, tá? É a lei em sentido amplo, tá? Mas, né, numa visão mais moderna, a lei seria abrangendo também lei, constituição, tá? Medidas provisórias, tudo aquilo que tem força, né, de lei, tá certo? Mas a lei, ela é a única fonte primária. Doutrina, jurisprudência, costumes são fontes, né? Não são fontes primárias, são fontes secundárias, tá certo? Então, lei, tá? A lei, ela é aí uma fonte primária do direito administrativo. 3. Sabe-se que o direito administrativo é ramo do direito público, correlacionado com a função administrativa estatal, possuindo alto grau de cientificidade. No entanto, ainda que não exista unanimidade quanto ao seu conceito, a doutrina administrativa costuma tratar a jurisprudência como fonte do direito administrativo. Nós acabamos de ver ela ali também, né, na segunda questão, só que ela é uma fonte secundária, tá? Mas é fonte aí do direito administrativo. Beleza? Então, a jurisprudência, o que é a jurisprudência? Jurisprudência é o entendimento reiterado aí dos tribunais sobre determinado assunto. Então, digamos que um assunto, né, ele tem batido aí a porta do judiciário por várias vezes, como havia, por exemplo, fazendo um gancho com a nossa matéria, com a questão do nepotismo, né? Não havia nenhuma lei proibindo o nepotismo, mas isso era levado com frequência até o Poder Judiciário, que se manifestou através de uma súmula vinculante, né, que é uma jurisprudência, dizendo que o nepotismo era vedado em todas as suas formas, tá? Então, é uma fonte, né, vai criar ali, né, de certa forma, uma regra para a administração pública, beleza? 4. A administração pública pode ser conceituada como conjunto de órgãos e entidades destinados à execução das atividades públicas. Nesse sentido, a administração pública é entendida sob o aspecto A, subjetivo; B, objetivo; C, material; D, teleológico; e E, finalístico. Então, olha só, conjunto de órgãos e entidades que vão exercer, né, que vão executar as atividades públicas. Quando nós falamos de agentes públicos, órgãos públicos e entidades, tá? Nós estamos falando do sentido subjetivo da administração pública, beleza? Quando nós falamos da função administrativa, nós estamos falando do sentido objetivo. Por quê? A administração pública, ela pode, né, ser conceituada sob essas duas óticas, sentido objetivo ou sentido subjetivo. O sentido objetivo é a própria função administrativa e o subjetivo é quem vai exercer essa função. Então, a gente tem os agentes públicos, os órgãos públicos, né, e as entidades públicas que vão, né, executar aí essas funções administrativas. Então, aqui, né, nossa questão está cobrando o sentido subjetivo. Então, olha só, funções, atividades, né, sentido material, pode ser também chamado de objetivo ou de funcional. Órgãos ou pessoas é o sentido orgânico, subjetivo ou formal, tá? Então, essas palavras são sinônimos, né? E sinônimos gostam de cair em prova. Aparece mais com os nomes objetivo ou subjetivo. Mas a banca pode cobrar, por exemplo, o sentido funcional da administração pública, ou sentido material, tá? Ou, né, pode cobrar o sentido orgânico. Então, lembre-se aí também desses sinônimos. 5. O direito administrativo é conjunto de princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa. Nesse sentido, é correto afirmar que o direito administrativo: A, confere ao Estado poderes amplos e absolutos, sobretudo quando está em questão o interesse público. B, é ramo do direito privado que disciplina a função administrativa do Estado. C, desconsidera, quando das relações com os entes privados, os fins almejados pelo Estado. D, tem por objetos órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Então, olha só, o direito administrativo, né, gente?
ele confere poderes amplos e absolutos. Se houver poder, né, ilimitado, isso dá aso, que dá margem para que haja práticas abusivas, né? Então o Estado, ele também vai submeter ao direito, ele não tem poder amplo e absoluto não, tá? Então aqui está incorreto. O direito administrativo não é ramo do direito público, mas sim ramo do direito privado, tá? Então o direito administrativo é ramo do direito privado, não é ramo do direito privado, mas sim do direito público, né? Então não é ramo do direito privado, é ramo do direito público. Desconsidera quando as relações com os entes privados os fins almejados pelo Estado, de maneira nenhuma. Por quê? Como eu disse para vocês, a administração pública só atua visando o quê? Interesse público. Ela não vai desconsiderar de forma alguma o interesse público, tá? O interesse público é sempre a finalidade, ainda que seja a finalidade imediata, mas o interesse público não pode ser deixado, né, de lado, ele não pode deixar de ser observado, tá? Tem por objetos órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, correto, tá? Então, os órgãos, agentes públicos e as pessoas jurídicas administrativas, né, que fazem parte da administração pública são um dos seus objetos, tá? Então, aqui, né, letra D. 6. Considere que o prefeito João dos Brócolis, de Piraporinha do Norte, município hipotético brasileiro, seja um grande incentivador do esporte como ferramenta do desenvolvimento social. Tendo isso em vista, como obra de final de mandato, ele decide construir um ginásio poliesportivo com tecnologia de ponta, visando a transformar o município em uma referência esportiva no país. Além disso, buscando estabelecer seu nome na história do município, o prefeito decide nomear o ginásio de Complexo Brócolis, em homenagem a seu nome de família. Acerca da situação apresentada e considerando ainda os princípios explícitos e implícitos que regem a atividade da administração pública, disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que houve uma clara e direta afronta ao princípio da A. Segurança jurídica, B. Sindicabilidade, C. Impessoalidade e E. Eficiência. Então, olha só, gente, o princípio da impessoalidade, ele tem dupla vertente, tá? O que acontece? O princípio da impessoalidade, ele vai vedar favorecimentos ou, né, ações prejudiciais a pessoas específicas, tá? Então, a atuação da administração pública, ela é impessoal, ela é isonômica, ela não visa nem prejudicar, nem favorecer A ou B, tá? Então, essa é uma vertente do princípio da impessoalidade. Por outro lado, é vedado também que o gestor público, ele se autopromova às custas da administração pública. Então, quando, né, nesse caso aqui, que o município foi lá e realizou, né, a construção de um ginásio, o prefeito, ele não pode se utilizar dessa obra pública para se autopromover, nem tampouco, né, colocar seu nome ali, seu sobrenome, qualquer slogan, ou qualquer coisa que faça menção ou que leve, né, a relacionar com pessoas específicas, com partidos políticos, enfim, tá? Isso fere o princípio da impessoalidade, essa autopromoção, né, baseada aí em atuações da administração pública, fere o princípio da impessoalidade, ela é vedada pela Constituição Federal. E aí a gente tem o artigo 37, parágrafo 1º, que diz, ó, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, olha só, né, a publicidade dos atos aí feitos pela administração pública, né, programas, obras, serviços, tem caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, não pode constar nome, igual ele colocou o nome dele lá no ginásio, né? O sobrenome dele no ginásio. Símbolo, suponhamos, né, que tem um símbolo do partido, tá? Ele não pode colocar lá no ginásio o símbolo do partido. Imagens ou qualquer coisa, gente, que vai caracterizar essa promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá? Isso fere o princípio da impessoalidade, beleza? Então, vamos para a próxima aí. 7. Analise as duas situações apresentadas. Primeiro, um fiscal de trânsito não pode aplicar uma multa a um motorista sem que ele tenha cometido a infração prevista na legislação de trânsito. 2.
A divulgação dos editais de licitação deve ser feita em meios de comunicação de ampla circulação, para que todas as empresas interessadas tenham conhecimento e possam participar do processo de forma igualitária. Tendo em vista os princípios da administração pública, as situações apresentadas correspondem aos princípios da 1. Legalidade, 2. Publicidade, letra B, 1. Moralidade, 2. Legalidade, C. 1. Impessoalidade, 2. Moralidade, D. 1. Publicidade e 2. Impessoalidade. Então, olha só, um fiscal de trânsito, né? Ele, para aplicar uma multa, a infração tem que estar prevista na legislação de trânsito. Então, né, baseada em quê? No princípio da legalidade, tá? A administração só vai atuar quando houver previsão legal, tá? Quando houver determinação em lei. Então, primeiro aqui é o princípio da legalidade. E aí a divulgação de editais, né, para participação em licitação, que tem que ser publicado em meios de comunicação de ampla circulação, é o princípio da publicidade. Portanto, né, letra A aí é o nosso gabarito. Questão número 8. A administração pública possui o poder-dever de rever os seus próprios atos, seja para anulá-los por vício de legalidade, seja para revogá-los por questões de conveniência e de oportunidade. Trata-se, nesse caso, do princípio da administração pública da A. Eficiência, B. Moralidade, C. Segurança jurídica, D. Autotutela e E. Impessoalidade. Então, olha só, a administração, primeira coisa que a gente precisa ficar atento. Ato ilegal, a única forma de retirá-lo do mundo jurídico é através da anulação. Jamais teremos revogação de ato administrativo ilegal. Então, cuidado, porque isso é uma questão de prova, assim, que despenca, tá? A banca vai lá e vai colocar que um ato praticado pela administração pública era ilegal e foi revogado. Está incorreto, porque não existe, tá? Então, se ela trouxer assim, tem aquelas afirmações genéricas que sempre colocam a gente em dúvida na hora da prova, se ela trouxer assim, a única forma de retirada de um ato administrativo ilegal do ordenamento jurídico é a anulação. Sempre será anulação, tá? Está correto, porque não tem revogação, não tem outra forma. O ato ilegal, ele vai ser anulado, O ato, né, que será revogado é aquele ato que não é mais oportuno, não é mais conveniente para a administração pública. Então, nós temos a anulação de ato ilegal e a revogação de ato inconveniente e inoportuno, beleza? E é isso, gente, nós temos o princípio da autotutela, tá? Que é a possibilidade, né, o poder-dever que a administração pública tem de revisar os seus próprios atos, de anular eles quando eles forem ilegais e, né, poder revogá-los quando forem inconvenientes ou inoportunos, tá? Então, o princípio da autotutela, beleza? Aí nós temos essa súmula, né, do STF que fala, ó, a administração pode anular seus próprios atos. Então, ó, pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Então, para o ato ilegal, nós temos a anulação. Porque deles não se originam direitos, já que eles são ilegais, eles não, né, podem produzir efeitos porque eles estão contrariando a lei. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. No ato ilegal, né, não vai se originar direitos porque eles são contrários à lei. No ato legal, que não é mais conveniente, não é mais oportuno, a revogação tem que respeitar os direitos adquiridos, tá? Então, esse é o princípio da autotutela. 9. Por ser o Estado o guardião da legalidade, ao deparar com algum vício de legitimidade, seja uma ilegalidade expressa, seja um vício de moralidade ou até mesmo um equívoco de interpretação da lei, não pode a administração pública andar de braços dados com a ilegalidade. A afirmação descreve qual o princípio da administração pública? A. Princípio da tutela, B. Princípio da publicidade, C. Princípio do devido processo legal, D. Princípio da motivação e E. Princípio da autotutela. Gente, olha só,
né? Se a administração pública ela verifica ali que tem alguma ilegalidade em algum ato seu, ela tem que anular, né? Então, nós temos o princípio da autotutela, que foi o que nós acabamos de ver. Esse princípio, ele cai bastante, tá? Não confunda com o princípio da tutela. Cuidado com isso, porque a tutela é o controle, tá? Feito pela administração pública direta em relação à indireta. Não tem subordinação entre a administração pública direta e a indireta. O que existe é uma vinculação, tá? Uma vinculação. Então, a administração pública direta verifica se a administração pública indireta está cumprindo as finalidades que ensejaram a sua criação. E a isso nós chamamos de princípio de tutela, beleza? Então, cuidado para não confundir princípio da tutela com a autotutela, porque não é a mesma coisa. A autotutela, a administração pública olha, né, para os seus próprios atos, seja para anular, seja para revogar. A tutela é o controle feito pela administração pública direta sobre a administração pública indireta, certo? Então, aqui, letra E. 10. Em determinado país, um novo governo assume o poder e implementa ações pautadas nos princípios da administração pública. No entanto, esse governo se depara com um grande desafio relacionado à corrupção e busca medidas para combatê-la. Nesse contexto, considere a seguinte situação. O governo decide fortalecer os controles de controle e fiscalização, além de criar uma estrutura independente para investigar e punir casos de corrupção. Também é implementado um programa de integridade, que estabelece diretrizes éticas para os servidores públicos e promove ações de prevenção e combate à corrupção. Com base nessa situação, podemos afirmar que o princípio da administração pública que está sendo observado pelo governo é A. Eficiência, B. Publicidade, C. Moralidade e D. Impessoalidade. Então, olha só. Esse governo, ele está buscando o quê? Meios para combater escândalos de corrupção, né? Estabelecer diretrizes éticas. Gente, qual é o princípio, né, que vai determinar uma administração pública com honestidade, boa-fé, probidade, tá? É o princípio da moralidade, tá? Princípio da moralidade que tem aí, né? Que vai pautar a administração pública com base na ética, na honestidade, embora nós saibamos da dificuldade que é os inúmeros casos de corrupção, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, que visa combater, né, ações imorais dentro da administração pública, tá? Então, princípio aí da moralidade. 11. O nepotismo é vedado em qualquer dos poderes da República, por força dos princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade, independentemente de previsão expressa em diploma legislativo. Nesse sentido, basta haver relação de parentesco por afinidade para a configuração do nepotismo, em hipótese que atinja ocupantes de cargos políticos. B, em regra, a proibição vista na súmula vinculante 13 se aplica para os cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, secretário municipal. C, é indevida a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política, na hipótese de inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica. D, a situação em que há relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante, excepciona a previsão constante na súmula vinculante 13. Então, olha só. A súmula vinculante 13, né? Até então, nós não tínhamos, até o ano de 2021, quando houve ali uma reforma na lei de improbidade administrativa, nós não tínhamos previsão legal falando sobre a proibição do nepotismo. O que nós tínhamos, gente, era essa súmula vinculante número 13, né? Que está aqui, que fala assim, ó, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargos de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, olha só, o que seria isso, né? O nepotismo é
questão de nomear parentes para cargos que podem ser preenchidos através da livre nomeação e livre exoneração, né? São aqueles cargos que não necessitam aí da realização de concurso público, tá? Então, houve essa proibição aí através dessa súmula, né? Dizendo que esse ato, né, o nepotismo, ele fere aí diversos princípios da administração pública. Só que o STF, ele excepcionou os cargos políticos. Por quê? Os cargos políticos, né, que são os cargos de ministro, de secretário estadual, municipal, eles são cargos de confiança. E aí o STF, ele diz que na hipótese de cargos de natureza política, eles podem ser preenchidos por parentes. Então, o prefeito, ele pode nomear a sua esposa para ser secretária da saúde. Só que tem que ter qualificação técnica e idoneidade moral, a pessoa nomeada. Então, não adianta ele nomear a mulher dele para ser secretária da saúde se ela é formada, por exemplo, em engenharia civil, tá? Ou se ela não tem qualificação técnica para exercer o cargo, ou se ela não tem idoneidade moral, tá? Então, no cargo de natureza política, nós temos uma exceção aí, a súmula vinculante número 13. Então, olha só, letra A, basta haver relação de parentesco por afinidade para configuração do nepotismo em hipótese que atinjam ocupantes de cargos políticos. Não, tá? Cargos políticos a gente tem uma exceção aí, a súmula número 13, e pode ser preenchido por parentes. Não vai configurar nepotismo de acordo com o STF. Em regra, a proibição vista na súmula vinculante 13 se aplica para os cargos políticos de natureza política. Não, errado. Se a indevida nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política, na hipótese de inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica. Aí, beleza, né? Se não tem qualificação técnica, não tem idoneidade moral, aí vai configurar, tá? Não vai poder ocorrer essa nomeação, ainda que seja, né, para cargo político, tá? D, a situação em que há relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante excepciona a previsão. Não, tá? Então, aqui, letra C. Questão de número 12. Assinale qual atributo do ato administrativo significa que a administração pública não precisa recorrer ao Poder Judiciário para executar suas decisões, característica mais presente no exercício do poder de polícia. Então, gente, olha só, nós temos um atributo, né, ou uma característica do ato administrativo em que a administração pública ela pode, né, executar diretamente os seus atos, sem que seja necessária uma autorização do Poder Judiciário, tá? E esse atributo nós chamamos de autoexecutoriedade, tá? Então, a administração pública ela vai lá e executa. É mais presente no poder de polícia, sim. Por exemplo, né, quando a administração vai lá e interdita um estabelecimento que não está cumprindo com as normas da vigilância sanitária. Ela fecha o estabelecimento por falta de higiene, né? Tá oferecendo risco à saúde das pessoas. Ou quando ela vai no supermercado e recolhe ali as mercadorias que estão sendo disponibilizadas aos consumidores, mas que estão fora do prazo de validade. Então, ela faz isso diretamente, sem que seja necessária a intervenção do Poder Judiciário, tá? E a isso nós chamamos de autoexecutoriedade do ato administrativo. Questão de número 13. É ato administrativo discricionário e precário, mediante o qual é consentido ao particular alguma conduta em que existe interesse predominantemente da coletividade. Então, a gente trata-se de A, autorização, B, permissão, C, concessão e D, contratação. Gente, no ato administrativo discricionário e precário, o que é discricionário? A administração pública vai avaliar a conveniência e oportunidade, né, da prática desse ato. E é precário porque ela pode revogar ali a qualquer momento, tá? Quando há um interesse predominantemente da coletividade, esse ato será a permissão. Quando o interesse é predominantemente do particular, mas ainda assim haverá interesse público, nós chamamos de autorização. Tá? Então, aqui, ó, interesse predominantemente da coletividade será o ato administrativo permissão, tá? Letra B. Então, ó, autorização, predominantemente interesse particular.
quero me casar na praia, preciso da autorização do poder público, né, para que eu realize ali a cerimônia. Permissão, interesse particular, mais interesse público, predominantemente, né, o interesse da coletividade. Quero ser taxista na cidade, né, interesse meu, mais interesse público em relação ao acesso ao transporte, beleza? 14. Sociedade sagaz solicitou determinado ato administrativo, cujo deferimento depende da margem de escolha conferida pelo ordenamento ao agente competente, ou seja, da conveniência e oportunidade na ponderação dos motivos e na escolha do objeto mediante motivação por ele realizada. O caso relatado trata do ato administrativo A, vinculado, B, discricionário, C, consensual, D, delegatário. Gente, todas as vezes que o ato, tá, a ser praticado aí pela administração pública comportar juízo de conveniência e oportunidade, nós estaremos diante da discricionariedade, tá? Então, quando a lei, ela traz ali a forma de praticar o ato e deixa uma margem de liberdade em relação à conveniência e oportunidade da prática desse ato, nós teremos o ato discricionário. Agora, se, né, a lei, ela traz a forma de prática do ato sem deixar qualquer margem de liberdade, nós teremos o ato vinculado, tá? Então, o que vai diferenciar o ato vinculado do ato discricionário é justamente, né, essa margem de liberdade em relação à conveniência e à oportunidade, tá? Então, aqui, né, memorizem essas palavras. Falou em conveniência e oportunidade, ato discricionário. 15. Quando uma empresa concessionária que realiza um ato que está expressamente proibido pelo contrato firmado com o Estado é penalizada, está sendo exercido o poder A, de polícia em sentido estrito, B, hierárquico, C, regulamentar, D, disciplinar e E, normativo. Então, ó, uma empresa, né, ela tem um contrato com a administração pública. Então, ela se submete à disciplina administrativa. Todos aqueles, pessoal, que possuem um vínculo com a administração pública, tá? Não precisa ser somente o servidor público, sobre ele também, mas toda e qualquer pessoa que tem ali uma relação, né, um vínculo com a administração pública se submete à disciplina administrativa, está sujeito, né, ao poder disciplinar, que é aquele que vai aplicar penalidades, né, em quem infringir aí as regras estabelecidas, tá? Então, por exemplo, aqui foi uma empresa concessionária, o servidor público, né, quando pratica ali uma infração disciplinar, o aluno de uma escola pública, né, quando pratica também infração, ele pode ser até mesmo expulso da escola pública, o usuário de um hospital público, tá? Todas essas pessoas ali que estão em situação ali de vínculo com a administração e que praticam faltas podem ser penalizados com base no poder disciplinar. 16. Os poderes legalmente conferidos à administração estão disponíveis para a consecução do interesse público e em função de finalidades específicas previstas em lei e na Constituição. O poder que trata da função da administração pública de editar atos com efeitos gerais e abstratos, compreendendo edição de decretos, regulamentares, instruções normativas, regimentos, resoluções e deliberações, está descrito a seguir. Assinale a alternativa correta. A, poder discricionário. B, poder normativo. C, poder disciplinar. D, poder de polícia. Então, olha só, o poder, né, conferido à administração para editar atos, né, com efeitos gerais e abstratos, compreendendo a edição de decretos regulamentares, resoluções, tá? Instruções normativas é o poder normativo ou também chamado de poder regulamentar, tá? Poder normativo ou regulamentar. 17. João, empresário, buscou junto ao órgão público competente a chancela para que detenha legalmente em seu domicílio a posse de uma arma de fogo de uso permitido. Caso a administração pública concorde com o pedido formulado pelo particular, haverá manifestação do poder A, de polícia por intermédio de uma autorização, B, vinculado por intermédio de uma autorização, C, discricionário por intermédio de uma licença, D, disciplinar por intermédio de uma licença, E, hierárquico por intermédio de uma licença. Olha só, gente,
a pessoa, né, que quer ter a posse de uma arma de fogo em sua residência ou em seu local de trabalho no qual ele seja responsável, ela precisa, tá, de uma autorização. Essa autorização vai estar sujeita aí ao poder de polícia, tá? Que é, em regra, discricionário. Então, ainda que o indivíduo vá lá e preencha os requisitos, né, todos ali exigidos para que ele obtenha essa posse, ainda assim, tá? Ainda que os requisitos tenham sido satisfeitos, essa autorização pode não ser concedida, porque há uma discricionariedade em relação às autorizações, certo? Então, uma vez que ele preencheu os requisitos, não garante que ele vai conseguir a autorização. Então, é manifestação do poder de polícia por intermédio de uma autorização, letra A. 18. O poder que compete à administração pública para apurar infrações funcionais e aplicar penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços é o poder disciplinar, né, gente? Então, não somente aos servidores públicos, mas outras pessoas aí sujeitas à disciplina da administração pública, poder disciplinar. 19. O poder público de um município determinou que, de agora em diante, os particulares não poderiam mais colocar entulho na frente de suas residências para fins de coleta de lixo. Tal ato possui respaldo no A, poder autoritário, B, poder de polícia, C, poder disciplinar e D, poder hierárquico. Gente, o poder de polícia, tá? Ele não é a polícia, órgão de segurança pública. É o poder de polícia administrativa, é o poder que a administração pública possui de limitar ou de condicionar o exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo. Então, vejam, ela determinou que os particulares não podem mais pôr entulho na frente de suas residências. Ela está limitando o exercício de um direito individual em prol do interesse da coletividade. Então, esse é o poder de polícia, é aquele em que a administração pública restringe, limita, condiciona o exercício de alguma atividade, algum direito particular para favorecer o interesse público, tá? Então, aqui, letra B, poder de polícia. 20. Durante uma inspeção da prefeitura realizada pelo órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das normas de segurança em estabelecimentos comerciais, foi constatado que um restaurante estava operando sem possuir o alvará sanitário obrigatório. Diante dessa situação, o órgão de fiscalização emitiu um auto de infração e determinou o fechamento temporário do estabelecimento, até que a regularização fosse efetuada. Com base no caso apresentado, qual é o poder exercido pelo órgão de fiscalização ao determinar o fechamento temporário do restaurante até a regularização sanitária? A, poder de polícia, B, poder disciplinar, C, poder normativo, D, poder discricionário e E, poder hierárquico. Olha só, né, limitando aí o exercício, né, de uma atividade, um direito individual para favorecer a coletividade, né, a saúde, a segurança alimentar. Então, aqui, né, não está satisfazendo, não tem alvará sanitário, né, ou seja, não foi verificado se esse estabelecimento cumpre com as normas as normas que são exigidas pela vigilância sanitária. Então, aqui, poder de polícia, tá? Limitando, condicionando o interesse, uma atividade particular em prol do interesse público, do interesse da coletividade. Beleza, pessoal? Opa, aqui. A respeito dos poderes administrativos, assinale a opção correta. A. A remoção de um servidor público de sua lotação originária como forma de punição é um exemplo de abuso de poder. B. O poder regulamentar é uma prerrogativa que a administração possui para completar as leis com vista à sua efetiva aplicação, não sendo possível, contudo, a inovação na ordem jurídica. C. Em razão do poder hierárquico, o subordinado deve cumprir todas as ordens emanadas do seu superior. D. O poder disciplinar não atinge particular que esteja ligado à administração pública por algum vínculo jurídico. O atributo da discricionariedade não é aplicável ao poder de polícia. Vamos lá. Gente, olha só. A remoção do servidor público, tá? Ela não tem caráter de penalidade, né?
Logo, se ele é removido visando o quê? Puni-lo, né? Se o superior remove o servidor querendo puni-lo, ele está incorrendo em abuso de poder na modalidade desvio de finalidade ou desvio de poder. Ele está praticando um ato visando finalidade diversa daquela que a lei previu. Então, nós não temos remoção como forma de punição. Então, se ele assim o faz, ele está abusando do poder. Nós temos abuso de poder, né, que é o gênero, e tem duas espécies, tá? Excesso de poder, quando o agente público ele atua fora dos limites de sua competência, ou temos o desvio de poder ou desvio de finalidade, que é quando ele atua visando finalidade diversa da que o ato foi destinado. Beleza? Então, aqui, né, é o nosso gabarito. A letra B está incorreta porque o poder regulamentar, de fato, né, ele serve para completar as leis com vista à sua efetiva aplicação, não sendo possível a inovação na ordem jurídica. Só que ele não é uma prerrogativa, é um poder-dever, tá? É um poder-dever da administração pública. Prerrogativa ela pode fazer ou não, tá? Aqui não, o poder regulamentar, e assim como os demais poderes, são poder-dever, beleza? O poder hierárquico, né? O subordinado não deve cumprir todas as ordens, porque ordem legal não se cumpre, tá? Então, letra C está errada. O poder disciplinar, ele vai atingir, sim, o particular que está ligado à administração pública por algum vínculo jurídico. E o atributo da discricionariedade, né, é aplicável ao poder de polícia, né? Nós até vimos a autorização aí para a posse de arma de fogo. Vai ser analisado a conveniência e a oportunidade para a prática deste ato. Agora, para a gente encerrar aqui nossa última questão do nosso Vale Tudo Direito Administrativo para a GCM de Ribeirão das Neves. Acerca dos atos administrativos, aqueles editados no exercício do poder hierárquico, tendo como finalidade disciplinar o funcionamento da administração pública, bem como a conduta funcional dos agentes públicos no âmbito interno, são denominados A. Atos ordinatórios, B. Atos normativos, C. Atos enunciativos e D. Atos negociais. Gente, os atos que são praticados, tá? Visando o quê? O funcionamento interno da administração pública, são chamados de atos ordinatórios, tá? Atos ordinatórios, olha só, os atos normativos, né? Exercício do poder regulamentar ou normativo, que vai trazer um comando geral para a aplicação concreta de uma lei. Então, a gente tem como exemplo regulamentos, regimentos, deliberações, resoluções, decretos, instruções normativas. Os atos ordinatórios, eles são exercidos, né, através do poder hierárquico. Então, a função vai organizar o funcionamento interno da administração pública. Então, a gente tem como exemplo instruções, circulares, ordens de serviço, ofícios, tá? Avisos, despachos, portarias. Os atos negociais é uma manifestação de vontade da administração pública coincidente com a pretensão do particular, licença, autorização, permissão, tá? Os atos enunciativos, que vão se limitar a certificar, atestar ou emitir uma opinião. Então, a gente tem como exemplo certidão, atestado e parecer. Os atos punitivos, vai ter uma pena, uma sanção, né? Pune as infrações administrativas e comportamentos irregulares, servidores ou particulares que tenham vínculo com a administração pública. Beleza, pessoal? Então, nós encerramos assim o nosso Vale Tudo. Espero, né, que tenha servido aí para sua revisão, para você fixar o conteúdo e ir preparado para a sua prova. Desejo a todos uma excelente prova, boa sorte e até mais. Tchau, tchau. Um recado para você que vai fazer esse concurso aí em Ribeirão das Neves. A prova da GCM de Ribeirão das Neves está chegando e o Vale Concurso te aguarda em uma super revisão presencial. No próximo sábado, agora dia 8, estaremos de 8 às 18 horas aí em Ribeirão das Neves, trazendo para vocês as nossas apostas finais. Uma excelente oportunidade para você revisar todo o conteúdo do edital e ainda ajudar uma instituição. Serão várias dicas e bizus focados nos pontos mais importantes cobrados pela banca e IBGP. Além disso, será um aulão beneficente e estaremos arrecadando alimentos para aquelas pessoas que mais precisam. Olá, eu sou o Gleidson Paixão, sou GCM de Ribeirão das Neves e aguardo você aqui pro aulão para que no futuro nós possamos trabalhar juntos, protegendo a sociedade.